Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre a importação de trigo transgênico da Argentina. Essa possibilidade da liberação da importação gerou reações em cadeias produtivas e entidades aqui do Brasil, e para ajudar a gente a primeiro entender melhor essa situação e verificar um pouquinho essas repercussões, nós recebemos aqui o Rubens Barbosa, ele que é presidente executivo da Abitrigo, a Associação Brasileira da Indústria de Trigo. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Rubens, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo interesse de vocês. Rubens, começa, por favor, primeiro explicando para a gente, até para quem não está acompanhando essa situação, o que está acontecendo, o que é essa possibilidade de liberação, o que está sendo discutido, para a gente conseguir entender esse cenário atual primeiro. Olha, há algum tempo atrás, uma empresa argentina chamada Bioceres pediu à CTN-Bio, que é um órgão técnico do Ministério da Ciência e Tecnologia, para ser examinada a possibilidade de exportação de farinha e de trigo transgênico para o Brasil. A Argentina regulamentou internamente e não permitiu a comercialização do trigo transgênico no seu território antes da aprovação pelo Brasil. É uma situação meio esdrúxula, né? Um país tomando uma medida que só vai ter efeito desde que aprovada por um outro país. Mas, de qualquer maneira, esse assunto está se arrastando e agora nós estamos com a informação que no dia 7 de outubro vai haver uma reunião da CTN-Bio quando esse assunto vai ser discutido. Nós não temos nenhuma informação da tendência da CTN-Bio, mas nós estamos preocupados com a possibilidade, caso a CTN-Bio aprove, a repercussão que isso teria não só junto aos consumidores, porque é uma novidade, né? Nenhum país do mundo usa trigo transgênico hoje, e também os efeitos sobre o setor industrial, porque há uma legislação hoje do Ministério da Agricultura que proíbe a importação do trigo transgênico e multa até as empresas que de alguma maneira apresentam resíduos de trigo transgênico nos produtos. Então, essa é uma questão de muita sensibilidade, porque o trigo, né, junto com arroz, são dois dos produtos que estão em todas as mesas dos brasileiros e poderá ter uma repercussão muito grande junto aos consumidores. Então, nós estamos acompanhando de perto. Ontem tivemos uma entrevista coletiva junto com os presidentes da ABIMAP, que é o sindicato, assim, a associação que engloba também os produtores de massas, pães, bolos, e também da ABIP, que congrega as instituições que vendem esses produtos. E nós vimos também que até as exportações de produtos derivados de trigo, né, como massas e panetones e tal, poderiam ficar afetados porque os outros países proíbem a entrada
do trigo transgênico. Esse, em resumo, é a questão que nós estamos discutindo. Há muitos outros aspectos, mas esse é o núcleo da nossa preocupação. E aí, Rubens, caso nessa próxima reunião da CNTBio aconteça essa liberação para importação, qual é o posicionamento de vocês, dessas entidades que vocês comentaram? Vai haver essa importação? Não vai haver essa importação? Como é que vocês estão se posicionando? Não, dependendo da decisão da CNTBio, o assunto fica encerrado ou a CNTBio, do ponto de vista técnico, dá um parecer favorável. Se ocorrer essa hipótese, nós já informamos os ministérios diretamente interessados, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Agricultura, o Itamaraty, que nós vamos pedir a convocação de um conselho que se chama Conselho Nacional de Biossegurança, para examinar essa decisão técnica da CNTBio, porque a CNTBio não discute questões mercadológicas, são apenas decisões técnicas, né, de segurança da alimentação. Mas há aspectos de conveniência e de oportunidade que têm que ser discutidas por esse conselho, segundo a legislação brasileira vigente. Mas aí, se a gente imaginar o cenário de avanço dessa situação, essa liberação acontecendo, não vai haver essa importação do trigo transgênico na visão dessas entidades? Os industriais, né, que estão dentro da nossa associação, Associação Brasileira da Indústria do Trigo, eles se manifestaram em reuniões que nós tivemos com eles, que considerarão a possibilidade de não importar o trigo da Argentina se esse trigo for transgênico e se for autorizada a importação por parte das autoridades brasileiras. Isso terá um impacto muito grande, negativo, sobre o comércio do Brasil e da Argentina. O trigo, tirando os automóveis que são exportados da Argentina para o Brasil, o trigo é o principal produto de exportação da Argentina para o Brasil. Então, a situação é muito complicada, né? Vamos esperar, nós esperamos que a CNTBio tenha em consideração os aspectos técnicos e também que esteja ciente de que nós vamos convocar o Conselho Nacional de Biossegurança caso a decisão seja favorável, né? Porque por causa desses impactos todos que eu estou mencionando. E aí, Rubens, essa não seria uma discussão similar com que a gente acompanhou quando chegaram aí a soja transgênica, o milho transgênico também, e aí depois de um tempo isso acabou se tornando normal? Não é uma situação similar com o trigo também? Olha, tem uma grande diferença, né? Na soja e no trigo, o consumo era animal, basicamente, né? No trigo, não, é o consumo humano. Por isso que nós estamos relutantes, né, em relação a essa possibilidade. A Abitrigo, o setor do trigo, da indústria, não é avesso, de jeito nenhum, a avanços técnicos, tecnológicos que possam beneficiar, não é, a produtividade, a qualidade, a aumentar a disponibilidade dos produtos para o consumo aqui no Brasil. Isso não há dúvida, nós não somos contra isso. O que nós estamos preocupados é com as incertezas que uma decisão dessa vai gerar, porque não há nenhum estudo a respeito do impacto de mercado sobre isso. A CNTBio, dentro da sua competência, vai examinar do ponto de vista técnico, do ponto de vista da segurança alimentar, que é um aspecto importante. Agora, não é só isso. Um produto tão sensível como o trigo, ele passa por outros aspectos mercadológicos que são muito importantes, porque tem que ver com a relação entre o Brasil e a Argentina, tem que ver com a reação dos consumidores, tem que ver com a exportação de produtos derivados do trigo
para o exterior, que não permite a importação de produtos com trigo transgênico, tem que ver com a própria rentabilidade do setor industrial aqui no Brasil, que ficaria muito afetado. Enfim, tem que ver com uma série de aspectos que devem ser levados em conta. Não é igual ao que aconteceu com a soja e com o milho. E levou tempo e depois foi absorvido tecnicamente. Todos os países do mundo aceitam isso, não é discutido. O nosso ponto é que nenhum país do mundo hoje aceita isso. Não há, o Brasil seria uma espécie de cobaia nessa possibilidade de exportação. Por isso é que nós estamos com certa relutância e nós estamos certos que a CTN-Bio, se tiver recebido todas as informações que foram solicitadas para a empresa argentina, vai tomar uma decisão técnica, exclusivamente do aspecto técnico. Agora, dada todo esse quadro que eu estou descrevendo, a decisão não pode se limitar ao aspecto técnico, tem que ser também examinada a questão da conveniência e da oportunidade. Pode ser que mais lá na frente, a gente, depois de pesquisas, depois de conhecer a opinião dos consumidores e tal, isso possa vir a ser aceito. Nós não temos nada contra. O problema nosso é o impacto da decisão imediata sobre os consumidores, sobre a indústria e sobre também a relação com a Argentina, porque se essa decisão for positiva, a indústria já anunciou que vai tentar buscar outras fontes de suprimento, e não a Argentina, mas os Estados Unidos, o Canadá, a Rússia, o Paraguai, o Uruguai, que também exportam para o Brasil trigo. Então, é uma situação muito delicada que tem que ser vista com muito cuidado. Rubens, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário, essas repercussões. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu não quero avançar nenhum julgamento definitivo, porque nós temos que aguardar no dia 7 a decisão da CTN-Bio. Dependendo da conclusão, né, da decisão da CTN-Bio, nós aí nos posicionaremos novamente sobre esse assunto. Rubens, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente continuar acompanhando como é que vai ser o desdobramento dessas decisões, o que a gente vai ter aí pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo interesse de vocês. O Rubens Barbosa, ele que é presidente da Abitrigo, a Associação Brasileira da Indústria de Trigo, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor o cenário do que está acontecendo nesse momento com a possibilidade da liberação da importação de trigo transgênico da Argentina. Rubens destacando que essa é uma decisão que deve ser tomada pela CNT-Bio nos próximos dias. Ali no começo do mês de outubro está prevista essa nova reunião que pode decidir ou não sobre essa questão. E aí um movimento das indústrias, de entidades do setor, entidades ali que representam os setores dos produtores de massas, de pães, as panificadoras, também todos esses derivados se posicionando contra essa liberação, inclusive um movimento já garantindo que mesmo que haja essa liberação da importação do trigo transgênico, ela não vai acontecer por parte da indústria, em função, primeiro, da desconfiança do próprio consumidor interno sobre esse trigo transgênico e também sobre a impossibilidade, uma vez esse trigo transgênico entrando no mercado, a impossibilidade da exportação brasileira de derivados desse trigo, já que nenhum outro país aceita trigo transgênico nesse momento. Essa, inclusive, é uma das maiores preocupações do Rubens Barbosa, esse pioneirismo do Brasil, talvez colocando o Brasil como uma forma de cobaia no teste desse trigo transgênico entrando no mercado antes de outros países do mundo. Claro que a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos dessa situação. Essa decisão ainda está para ser tomada. As entidades estão se posicionando contra, fazendo essa pressão nos órgãos que vão fazer essa decisão. E a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos aqui no Notícias Agrícolas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então
Então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.